dia, turma do 7º ano, tudo bem com vocês? Pessoal, nós vamos trabalhar agora funções e grandezas diretamente proporcionais. Não é uma coisa nova, né? Porque das aulas anteriores, né, nós já estávamos explicando para vocês como que uma grandeza ela é diretamente proporcional e em alguns momentos e outros nós falamos também sobre quando essas grandezas são inversamente proporcionais. Certo, pessoal? E assim, foi solicitada na aula anterior a leitura, né, das páginas 180 e 181, a fim de que vocês aí já vão, né, pudessem ir se interagindo aí com esse conteúdo aí, tá certo, pessoal? Então vamos lá. Algumas grandezas, né, elas estão relacionadas, nós já vimos isso aí nas aulas anteriores, né? Nós vimos várias situações aí em que nós podemos, né, relacionar duas grandezas aí, ok? E assim poder dizer se elas variam, né, proporcionalmente ou não. E aí assim, nós já vimos que duas grandezas, quando uma dobra e a outra dobra também, né, ou quando uma triplica, a outra triplica também, né, e assim por diante, nós costumamos dizer, né, que essas grandezas elas são diretamente proporcionais, ok? E na sessão anterior, né, nós nos deparamos aí com várias situações desse tipo aí. Aí o menininho aí, né, no balão, ele diz assim, que é verdade, essas grandezas aparecem nas situações da seção 1, né, naquela do caminhoneiro, por exemplo. Aí o professor disse, isso mesmo. E também na situação do senhor Francisco, que era um artesão e montava barquinhos. Aí nas próximas situações você vai conhecer mais a respeito de grandezas diretamente proporcionais. Então ele cita aí, né, os dois exemplos em que nós tivemos grandezas diretamente proporcionais, né? Foi na seção 1, né, onde falava do caminhoneiro, e também na questão lá do senhor Francisco, né, o artesão que montava barquinhos. Ok, pessoal? Então a gente viu aí claramente que as duas grandezas nos dois exemplos, né, são grandezas diretamente proporcionais, ou seja, aumentando uma, a outra aumenta também. Ok, pessoal? Dobrando uma, a outra dobra na mesma proporção. Triplicando uma, a outra triplica na mesma proporção. Ok? Nessa situação 1, nós temos aí, né? Em 8 caixas com a mesma capacidade, um trator carrega 320 kg de uva. Vamos descobrir quantos quilos de uva o trator vai carregar se transportar 9 caixas. Pessoal, olha aí. Primeiro, vamos reconhecer as grandezas a qual o problema está falando, né? Então, olha só. Aqui eles estão relacionando a quantidade de caixas, né, com o peso total das uvas. Ok, pessoal? E aí nós já começamos a dizer o seguinte, será que se eu aumentar a quantidade de caixas, né, será que a quantidade, né, ou seja, o peso das uvas, será que vai aumentar ou vai diminuir? E aí isso é óbvio, né, pessoal? Se você tem 8 caixas que transportam 320 quilos, se você aumentar as caixas, claro que a quantidade de quilos de uva também vai aumentar na mesma proporção. Certo, pessoal? Portanto, nós temos duas grandezas aqui diretamente proporcionais. Quantidade de caixas, né, e o peso das uvas aí de acordo à quantidade de caixas. Então nós temos duas grandezas aí diretamente proporcionais, ok? E aí o que ele pede, né? Nós vamos calcular qual é o valor, quantos quilos de uva, né, nós vamos ter aí em 9 caixas, certinho? E aí nós temos o seguinte, ó. Aí o menino disse assim, como as caixas têm a mesma capacidade, se aumentar o número de caixas, vai aumentar o peso na mesma proporção, certo? Aí o professor respondeu, né, exatamente. Se 8 caixas transportam 320, comportam, né, aliás, 320 quilos de uva, cada caixa deve comportar 40 quilos
E como que ele fez isso? Aí ele desenvolveu uma função, pessoal, para isso. Olha aí a função, ó. Pegou 320 quilos, né? Onde está na informação do problema, né? Que 8 caixas de mesma capacidade, um trator carrega 320 quilos de uva. Então, óbvio, a primeira coisa que você deve fazer é identificar o peso, quantos quilos de uva, né, você carrega em uma caixa. Então foi o que ele fez aqui. Pegou 320 quilos, dividiu por 8 caixas e achou que cada caixa aqui, ó, tem 40 quilos. E aí o que que ele fez? Pegou 40 quilos, né, e multiplicou por 9, porque agora ele quer saber, né, o peso em uvas, né, contido em 9 caixas. Então, 40 vezes 9, aí ele encontrou aqui, ó, 360 quilos, ok, pessoal? E aí usou o que? Funções. A gente já está usando funções aí desde o começo, desde as primeiras atividades aí desse assunto. Nós estamos aí usando funções para algumas situações, certo? E aí o que que nós temos? Ó, outra função que ele relacionou aí foi sobre a quantidade de caixas. 8 caixas dividido por 8, claro, uma caixa, vezes 9, 9 caixas, ok? Então aí, primeiramente, observamos que se em 8 caixas contém 320 uvas, uma caixa conterá, aí ele fez a divisão, ó, 320 dividido por 8, 40 quilos. Por isso, 9 caixas conterão 9 vezes 40, 360 quilos de uvas. Então, em situações como essa, pessoal, o ideal é você determinar a quantidade que corresponde a uma caixa, ou seja, o valor de 1. Achando o valor de 1, você calcula o que ele pede, no caso, 9 caixas, certo? Pessoal, olha essa situação 2 aí. O senhor Otto vende frutas e legumes para um supermercado. De acordo com o contrato, ele deve fornecer laranjas e bananas na proporção 2:3 nos primeiros meses do ano. Isso significa que o senhor Otto precisa entregar 2 laranjas para cada 3 bananas vendidas. Como é isso? Como que eu sei que o 2 se refere à laranja e o 3 se refere às bananas? Porque na própria situação problema, pessoal, ele disse assim que ele precisa fornecer laranjas e bananas nesta proporção. Então, laranja se refere ao 2, né? E banana se refere ao 3, ok? Então, nós temos 2 laranjas, né, para cada 3 bananas vendidas, ok, pessoal? Então, isso é importante. Na hora de vocês, que a gente perguntar assim, o que significa a proporção 2:3? Né, vocês vão responder, né? São 2 laranjas para cada 3 bananas, certo? Então, muita atenção aí. Então, nós já temos, né, que existem, né, 2 laranjas para cada 3 bananas vendidas. É assim que ele deve proceder na venda que ele realizar, certo? E aí, essa relação pode ser compreendida, né, por meio da tabela abaixo. E aí, pessoal, nós temos a tabela aí. Olha, laranjas vendidas, 2. Quando eu vendo 2 laranjas vendidas, consequentemente eu tenho 3 bananas na entrega, né? Quando eu entrego 4 laranjas, eu vou ter 6, ou seja, eu dobrei a quantidade de laranjas, vai dobrar também a quantidade, né, de bananas vendidas. E aí eu tripliquei aqui, ó, a quantidade de laranjas e triplicou também as bananas vendidas. Portanto, a gente tem claramente aí, pessoal, um exemplo de grandeza diretamente proporcional. Ok, pessoal? O objetivo dessas aulas não é outro senão o reconhecimento de grandezas, pessoal. Você lê uma situação problema, retirada ali da situação problema, né? Grandezas, e aí relacioná-las, ou seja, dizer se essas grandezas aí variam de forma direta ou de forma inversa. Quando a gente estiver trabalhando, pessoal, regra de 3, vocês vão ver que é importante essa identificação, tá? Quando uma grandeza é direta ou quando uma grandeza é inversa, tá? E aí o que nós temos aí, né? Depois da tabela montada,
o professor explicou. Quando o número de laranjas vendidas aumenta, o de bananas aumenta na mesma proporção. Foi o que eu acabei de falar, ok? Temos um claro exemplo de grandezas diretamente proporcionais. Quando você aumenta uma, a outra aumenta na mesma proporção. Quando você duplica, a outra também duplica. Quando você dobra, dobra. Quando você triplica, a outra também triplica na mesma proporção. Aí ele disse assim, ó. Nesse caso, o número de laranjas e o número de bananas estão na proporção 2:3. Chamaremos de x a quantidade de bananas e de y a quantidade de laranjas vendidas. Como é que y se relaciona com x? Aí ele respondeu a resposta, né? Olhando a tabela com um pouco mais de cuidado, a gente nota que nós temos aí, ó, y é igual 2/3 x. Ou seja, ele chamou x de banana e y de laranjas. Então nós temos aqui, ó, y são as laranjas, né? E o x bananas. De modo, pessoal, ó, que eu vou ter o seguinte, ó. Para conferir isso, né? Basta fazer as contas. Ó, vamos chamar de x, ou seja, as bananas de 3. Quando as bananas são iguais a 3, quantas são as laranjas? A gente já sabe que pela tabela lá são 2. Mas e a conta? Como é que fica, né? Então ele pega a função y igual a 2/3 x. Esse 2/3 aqui é a própria proporção. E eu encontro ela na tabela, tá? Eu encontro ela também na situação problema, onde ele fala, né, que laranjas e bananas na proporção 2:3, né? Então eu consigo observar esse 2/3 aqui na situação problema e também na tabela. Então ele relacionou aí a quantidade de laranjas com a quantidade de bananas, pegando aquela proporção 2/3, né? E aquela razão, aliás, né? Que 2:3 é uma razão. Pegando a razão 2/3 e multiplicando aí pela quantidade x de bananas, ok? E aí o que nós temos aí, ó? Quando a quantidade de bananas é 3, ele fez o quê? Pegou 2/3, multiplicou pelo 3 e o resultado foi 2. Como que ele fez isso? Pegou o 2, multiplicou pelo 3, tem um oculto embaixo desse 3 aqui, pegou esse 3, multiplicou pelo 1, que deu 3. Então ficou o quê? 6 lá de cima sobre 3. 6 sobre 3, se você dividir, dá igual a 2. Aí agora ele chamou bananas de quê? De 6, ó. Quando eu tenho 6 bananas, eu vou ter quantas laranjas, né? Então, laranjas é igual 2/3 vezes 6. 2 vezes 6 dá 12. Embaixo aqui tem um oculto. 3 vezes 1, 3. Então, 12 daqui de cima dividido por 3 dá igual a 4 e assim sucessivamente. Tá certo, pessoal? Então, essa fração 2/3 aí, né, ela é chamada de constante de proporcionalidade. Tá, pessoal? Vamos a alguns exemplos aqui onde a gente pode também perceber essa constante aí de proporcionalidade. Vamos lá. Então, pessoal, o que é uma razão, né? A gente viu pela situação anterior, né, que uma razão nada mais é de que uma fração, né? Uma razão vai ser uma fração, tá? E aí assim, pessoal, vamos pegar aqui um exemplo de uma fração, como é de costume você escrever uma fração, né? Toda fração você escreve ela A sobre B. Não é assim, pessoal? A sobre B. O A a gente sabe, né? Que é o numerador. É assim? E o B é o denominador da sua fração. Ok, pessoal? Mas quando a gente está falando em razão, né, esse A e esse B aí, ele recebe nomes aí diferentes, né, pessoal? O A, ele é chamado, né, de antecedente e o B, ele é chamado de consequente, tá? Quando a gente está falando em razão.
Uma razão, pessoal, a forma de ler, aqui a gente lê a fração A sobre B, tranquilo. Mas, quando eu estou falando em razão, esse A sobre B eu vou ler agora dessa forma, né? A está para B. Ok, pessoal? Então, A sobre B é a forma de a gente ler, né, qualquer fração, né? É A sobre B. Mas quando eu estou falando aí em razão e proporção, né? Eu vou ler A está para B. Ou também eu posso ler A é parte de B. Ok, pessoal? Eu posso ler dessas duas formas. Tá ok, pessoal? Então, de modo que se eu tenho a razão 2 sobre 3, né, nós vamos ler 2 está para 3. Ok, pessoal? Aí o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou colocar aqui para a gente entender aquela constante de proporcionalidade, né? Eu vou fazer aqui uma comparação entre duas razões, ó. Eu vou pegar essa razão aqui, ó, 3/5, e vou fazer uma comparação com 18/30. Olha só, pessoal. Razão 3 está para 5, é assim? Igual 18 está para 30. Essas duas razões, né, elas têm o mesmo valor, elas representam a mesma parte do inteiro. Então são frações equivalentes, pessoal. Ok? A gente percebe que o 3 aqui, né, ele foi multiplicado, ó, por 6, que deu 18. E o 5, ele foi multiplicado também por 6, né, que deu 30. Então, temos a mesma fração. Porém, eu estou fazendo a comparação entre duas razões, pessoal. Então, quando eu faço a comparação entre duas razões, eu vou ter uma proporção. Ok, pessoal? Então, a comparação entre duas razões eu vou chamar de proporção. Agora, pessoal, que razão, que constante de proporcionalidade é essa, né? Ou seja, se eu tenho 3/5, é uma fração irredutível, eu já consigo perceber que 3/5 é a constante de proporcionalidade. Se eu simplificar o 18 aqui por 6 e o 30 por 6, eu encontro a mesma fração 3/5. Então, 3/5 é a constante de proporcionalidade. Agora eu vou igualar duas razões aqui de forma diferente, de modo que eu não consiga perceber aqui, ó, que essa fração aqui, ó, é irredutível, ela já é a minha constante de proporcionalidade. Quer ver? Eu vou colocar aqui, por exemplo, ó, 8 décimos, igualando aqui, ó, com 24 sobre 30. Né? Aí você não pode me dizer assim que 8 décimos é a constante de proporcionalidade. Né? 8 décimos, passível de simplificar, você vai simplificar ela por 2, você vai ter o quê? 8 dividido para 2, 4. 10 dividido para 2, 5. 24 sobre 30 você pode simplificar por 6. 24 dividido para 6, 4. 30 dividido para 6 é igual a 5. Então, pessoal, 4/5 é que é a constante de proporcionalidade. Tá certo, pessoal? Então, ali, naquele exemplo lá das bananas, né, e das laranjas, o 2/3 ali já era uma fração irredutível. Então, de cara, o 2/3 já representava, né, a minha constante de proporcionalidade. Tá, aqui tá ok, gente? Beleza, vamos para alguns exercícios resolvidos aí para a gente fazer uma atividade aí. Vamos lá.